em João capítulo 13, versículo 1. 13:1. E hoje nós estaremos ministrando a imensa alegria de investir em gente. A imensa alegria de nós estarmos investindo em pessoas. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém, queridos? Então, eu quero iniciar hoje dizendo para vocês que Deus, Ele tem um projeto maravilhoso para cada um de nós. E Ele tem um projeto maravilhoso para a sua igreja. E nós não fomos chamados por Deus só para fazer coisas aqui no mundo. Não fomos chamados só para comer, beber, vestir, trabalhar. Deus não nos colocou aqui só para a gente conquistar coisas. Mas quando nós descobrimos realmente qual é o grande propósito de Deus para a nossa vida, nós ficamos maravilhados. E o propósito que Deus tem para as nossas vidas foi o mesmo propósito que Deus teve quando Ele mandou Jesus aqui. Jesus veio, irmãos, para acertar aonde Adão errou e falhou. Jesus veio, passou 33 anos aqui, e a vida dele, ele veio tão somente para acertar aonde Adão falhou. Porque, como eu já disse hoje, Deus não muda. O mesmo propósito que Ele tinha quando colocou Adão e Eva aqui na terra é o mesmo propósito que Ele tem quando Ele te colocou aqui também. E Ele mandou Jesus para Jesus nos servir de exemplo, de paradigma. E a Bíblia diz nos textos que nós lemos aqui em João que Jesus veio e que Ele amou os seus até o fim. Então, o principal propósito que Deus tem para a minha vida e para a vida de cada um de vocês é que a razão da nossa existência é para nós sermos canais de bênção na vida das pessoas. Mas o que as pessoas fazem a vida inteira? Ao invés delas serem canais de bênção na vida das pessoas, elas passam a vida inteira pensando só em si mesmas. Não pensa mais em ninguém. É o meu bem-estar. É a minha vida. E aí, as pessoas são capazes de abandonar. Por isso é que um pai abandona um filho. Porque o sentimento é só o meu prazer. Se o meu casamento não está bem, eu não estou feliz, eu posso abandonar. Aonde foi que Adão errou? Ele não investiu nada na vida de Eva. Se ele tivesse vivido para investir na vida dela, ela não teria dado ouvidos àquela serpente. E eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus, Ele não se impressiona com aquilo que o homem faz e conquista, não. Quantos homens aqui na terra não ficaram milionários? Conquistaram coisas? Tiveram os nomes sendo idolatrados pelas pessoas. Cantores, atores, empresários, políticos. Mas Deus não se impressiona com isso. Até pastores. Mas a Bíblia diz que naquele dia Ele vai dizer para alguns pastores que vão dizer: eu fiz isso
em teu nome fiz aquilo, eles vão dizer, eu nem te conheço. Deus não se impressiona com aquilo que você faz e conquistas. Você pode conquistar na terra tudo. Você pode ficar bilionário. Você pode ter graduação, pós-graduação, ser mestre, doutor. Você pode ser o homem mais rico da terra. Mas isso pode ser muito ótimo para você. Mas Deus não se impressiona com isso. O que nós temos que fazer é descobrir qual é o centro da vontade de Deus para a vida do homem. E eu quero afirmar hoje aqui, sem medo de estar dizendo uma inverdade, que o centro da vontade de Deus, para a minha vida e para a vida de vocês, é nós gerarmos pessoas e nós cuidarmos muito bem dessas pessoas. Eu não ouvi um glória a Deus. A vida é curta, irmãos. Como diz o pessoal dos grupos, cuida, né? Cuida porque a vida é curta. Daqui a pouco vai passar essa vida. Os mais jovens estão aqui, vão ver um dia eu morto no caixão. Eu espero que vocês não morram primeiro do que eu. Vai acontecer isso na minha vida, mas eu quero também lembrar, eu não sou egoísta não, vai acontecer também com você. Passa ligeiro. E olha para que Deus me criou e te criou. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, Deus não errou. Deus criou Adão e Eva à sua imagem, à sua semelhança. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Deus fez a parte dele. E disse, agora que eu já fiz a minha parte, que eu criei vocês, que eu abençoei vocês, agora sejam fecundos. Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Da mesma forma, Deus criou você e já lhe abençoou. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E Ele quer que você faça o mesmo. Ele quer que você invista a sua vida gerando pessoas e cuidando bem delas. Só o que a humanidade faz, não faz nada disso. Quando gera, não cuida. Os grandes empresários têm filhos, mas eles não cuidam dos seus filhos. Os mega políticos têm filhos, mas não cuidam dos seus filhos. E aqui eu estou falando só nos naturais. Imagine nos espirituais. Espirituais eles não geram. Porque esse processo de gerar e de cuidar bem é um processo de multiplicação. Então eu não posso gerar nada daquilo que eu não sou. Por isso é que o primeiro Adão falhou, porque não era. Aí Jesus veio, porque Jesus era. Vocês sabem por que Jesus fez tudo o que Ele fez? Porque Ele era tudo o que Ele fez. Ele não foi um farsante. Ele não foi um ator. Então esse processo de gerar é segundo a espécie que nós temos que gerar. Então se você é um cristão, você vai gerar cristãos naturalmente. Eu e vocês existimos para nós investirmos a nossa vida em outras pessoas. E ou nós fazemos isso, recebendo de Deus todo dia grande revelação e fé, ou nós vamos ficar boiando na vida, esperando a vida passar, feito Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu.
Pessoas que vivem para si mesmas são pessoas imaturas. Vocês sabem que é uma criança? Criança só pensa em si. Sim ou não? É o meu, o meu, o meu. Já viu como é que é a criança? Criança é assim, tem um bocado de brinquedo, nem olha. Mas se chegar outra criança e pegar o brinquedo, ele vai lá tomar o brinquedo. Porque a criança só pensa em si. E há muitas pessoas com cabelo branco, verdadeiras crianças, espiritual e emocionalmente. E como eu já disse, Jesus só viveu para investir na vida dos outros. Em uma certa medida na multidão, quando ele curava, libertava, quando ele alimentava. Em certa medida com alguns amigos, mas com vontade ele investiu nos discípulos. Então eu lhe digo o seguinte: se o seu foco é você, se o seu foco é o seu prazer, se o seu foco é naquilo que você tem, você está desviado da verdadeira vocação em Deus, que é investir na vida de pessoas. E quem está perto de nós tem que receber o nosso investimento. Lembra que Jesus falou quem é o próximo? Lembra que Jesus falou que nós temos que amar o próximo? E ele deu um exemplo de quem é o próximo, quando ele falou naquela história que ele contou a respeito do bom samaritano. O próximo é aquele que está perto de você e precisa do seu investimento. É a sua esposa, seu pai, sua mãe, seus amigos, seus vizinhos, seus discípulos, seus irmãos. E aqui eu quero falar a respeito de alguns princípios de como você vai investir nas vidas das pessoas. Princípio número 1, não se fixe em você mesmo. Olhe sempre mais para os interesses dos outros do que os seus. Segundo, saiba que as pessoas que estão ao seu redor estão ali se fazer perguntas sem palavras. O que são perguntas sem palavras? São correspondentes a respostas sem palavras. O que são respostas sem palavras? São as nossas atitudes. As pessoas estão ao nosso redor, não é para ouvir palavras na nossa boca, é para ouvir atitudes dos nossos braços, dos nossos pés e do nosso coração. Não adianta para você, que é esposo, dizer para sua esposa que ama, se você não tem atitudes correspondentes com amor. Não adianta você, esposa, dizer para o seu marido que o ama, se você não tem atitudes de amor. Não adianta você dizer para o seu pai, para a mãe, para o vizinho, para o amigo, que você ama, se você não tem atitudes de amor. Irmãos, sabe o que é? Respostas sem palavras. Foi o que Deus fez quando a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Respostas sem palavras correspondem a perguntas sem palavras, que são atitudes de amor que nós temos diante das necessidades das pessoas. Quantas pessoas Deus tem confiado a você? Quantas pessoas Deus tem colocado diante de você ao alcance das suas mãos, ao alcance do seu coração, ao alcance da sua vontade, ao alcance dos seus pés. E não me venham dizer que você não pode fazer. Porque enquanto você tiver braços para abraçar, olhos para chorar e coração para sentir piedade, misericórdia e amor pelas pessoas, querido, você não pode dizer que não tem nada para dar e nem tem nada para fazer. E eu quero dizer para vocês que nós vivemos num mundo da invisibilidade social. Eu quero dizer que nós vivemos num mundo do egoísmo, que as pessoas só vivem para si. Por que que quando se entra dentro do elevador ninguém conversa? Às vezes a gente passa por uma pessoa e nem olha.
Jesus, ele não estava atrás do aplauso das multidões. Jesus não estava atrás de que adorassem Ele e reverenciassem Ele, não. Jesus, ele estava atrás de pessoas simples que estavam precisando dEle. Por onde Ele passou e onde Ele viveu, Jesus fez isso. As pessoas estão perguntando, fazendo perguntas sem palavras, todos os dias para nós. E perguntam assim: minha vida está nas suas mãos, o que você vai fazer comigo? Para onde você vai me conduzir? Próxima vez que eu celebrar um casamento, eu vou mandar o esposo perguntar à esposa e vice-versa. Minha vida vai estar nas suas mãos, o que você vai fazer comigo? Para onde você vai me conduzir? Antes de você casar, pergunte. Por esse abençoado que você está apaixonada. Por esse príncipe que pode acordar um sapo. Porque eu já vi algumas pessoas casando até aqui com um príncipe. E o final é que o cara era um sapo. Irmãos, a Bíblia diz que o marido tem que amar sua esposa como Cristo amou. Deu a vida por ela. Irmãos, eu sou uma pessoa ainda com tantos defeitos. Mas hoje eu vivo só para minha família. Trabalho por eles, para eles. Trabalho de manhã, de tarde, de madrugada. De segunda a segunda. Para sustentar minha casa. Para cuidar da minha esposa. Inclusive, ela não está aqui hoje porque está na casa do irmão dela. Está sendo aniversário da sobrinha dela, lá do irmão dela que mora na Paraíba. E eu estou lá no plantão e a Angélica mostra as fotos dos meus filhos na praia, pastor Daniel. Sorrindo. Na praia. E eu lá, para não dizer um nome feio, na peia lá de madrugada, trabalhando com os olhos remelando. Eu acordo na madrugada tirando meleca dos olhos. Porque durmo mal e os olhos ardem. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia Deus me deu a graça e a satisfação e o prazer de me dar uma esposa, quando eu mereci era peia, para eu cuidar dela, cuidar dos meus filhos, sustentá-los. E esse é o maior compromisso que eu tenho na minha vida. Se eu falhar nesse compromisso, não adianta, nada que eu fiz aqui. Graças a Deus, domingo passado, como eu falei, eu tive com meu filho mais velho. Porque sabe o que é importante na vida? Não é como você começou, não. É como você vai terminar. E ainda está em tempo de você mudar. Quando você estiver vivo aqui, nesse breve tempo entre o nascer e o morrer, você vai ter oportunidade de mudar. Então, aquelas pessoas que congregam na sua igreja, na sua célula, o que você vai fazer delas? Mas líderes que só pensam em si e desperdiçam tanta gente com potencial que passa diante deles são péssimos líderes. Sabe, eu estou enfatizando você que é casado. Veja o potencial da sua esposa. Veja o potencial do seu marido. Para de encontrar defeitos e de reclamar. Veja o potencial que tem e bota esse homem para cima. Bota essa mulher para cima. Para de reclamar e faz a tua parte. Para de reclamar dos seus discípulos. Para de reclamar e faça a sua parte. Invista na vida deles. Pastor Daniel já gastou tanto dinheiro em comida. Mário e a Regina ali já gastou tanto dinheiro em comida com seus discípulos. Cada reunião
é uma comelança. E vai ganhando o cara pelo bucho. Depois tu ganha o coração dele. Mas faz alguma coisa pelas pessoas que Deus tem te confiado, em nome de Jesus. Qual investimento você está fazendo naquelas pessoas que Deus colocou ao seu redor? Você está orando por eles? Você está sensível à necessidade deles? Porque a única forma que nós temos que gerar vínculos com as pessoas é investindo na vida deles. Quantos estão entendendo? Aí você vai chegar no fim da vida e vai reclamar que não tem ninguém. É porque você não investiu na vida de ninguém. Tem muito velhinho por aí, né? Porque o fato de ser novo ou velho não quer dizer que esteja certo ou errado. Que reclama da vida dos filhos, porque todos abandonaram. Mas você investiu na vida dos seus filhos. Terceiro lugar, acreditar em pessoas é o maior diferencial para que aquela pessoa possa mudar. Acreditar nela, na mudança, é o maior diferencial que muda para sempre uma pessoa. Sabe por que muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor não mudam? É porque você não acredita na mudança deles. Pelo contrário, você fica praguejando todo dia, reclamando todo dia, e todo dia profetizando o contrário. Ah, ele não presta. Ah, ele não vale nada. Oh, quando é que ele vai valer se essa sua boca sai só uma oração feiticeira? Jesus fez isso a vida toda. Jesus morreu fazendo isso. Todos abandonaram Jesus, só ficou João. Mas Jesus continuou acreditando, investiu. A primeira coisa que Jesus fez quando ressuscitou foi se lembrar de Pedro, que negou ele 3 vezes. Olha, quando se encontrar com Pedro, dá um aviso a ele. E da primeira vez que ele chegou com Pedro, já foi curando Pedro, perguntou 3 vezes se Pedro amado. Cada negação que Pedro fez, Pedro abriu a boca de novo e desfez aquela negação. Cada oração contrária, oração feiticeira. Porque oração é tudo que sai da sua boca, ou você pensa que não é? Oração não é quando eu chego aqui, Senhor Deus, aleluia, chega e posta a voz, não. Cada palavra que sai da sua boca. Jesus diz que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. O que está contaminando muitas vezes a vida de muita gente não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. Da onde? Da boca. Não pense que é de outro canto, não. Porque apesar do outro canto sair coisa ruim, às vezes sai mais da boca. Deus nunca olha para o nosso pecado. Deus não olha para o lixo existencial, as mancadas que nós demos. Mas tem esposa que o marido traiu, Jesus perdoou, o cara já ajeitou, já pediu perdão. E toda vida que tem uma briga, lembra de novo de uma traição que ele fez. Jesus não nos mede com base no que somos, e sim com base naquilo que nós podemos ser, no nosso potencial de mudança. Ele pega todo o lixo existencial da nossa vida, toda a sordidez da nossa existência e transforma em algo que é lindo. Essa é a imensa graça de Deus. E nós precisamos nos alinhar com a maneira que Jesus edificava. Como é que Jesus edificava a vida das pessoas? Acreditando na mudança delas. Como é que eu vou edificar a minha vida, a vida dos meus filhos, dos meus discípulos, da igreja, acreditando na mudança? Por isso que domingo após domingo, querendo ou não, estando cansada ou não, eu estou aqui afirmando aquilo que você é. Você é uma bênção de Deus. Essa igreja é uma igreja abençoada, cheia de filhos e filhas de Jesus, de gente que ama Jesus, de verdadeiros adoradores, de gente que ama, porque tal qual Jesus é, nós já somos. Quando é que eu chego aqui e digo assim, olha, vocês estão tão frios hoje, eu já disse isso aqui alguma vez? Nem vou, eu não sou doido. Jesus me chamou para eu ser profeta das boas novas.
Tem gente que vai ministrar o louvor dando, meu nome, chamando a atenção das pessoas. Querido, a palavra de Deus, quando sai da boca de Deus, gera temor. É verdade. Mas gera também misericórdia. Gera esperança. Nós estamos aqui para ser catapulta espiritual para os nossos irmãos. Nós estamos aqui para treinar, ensinar e promover e jogar as pessoas para cima. Diga assim para o seu vizinho: eu não aceito palavra que fale menos do que isso a meu respeito. Tem profeta que a toda profecia e sonho é coisa ruim. Às vezes as pessoas vão me contar um sonho, coisa ruim. Eu digo que isso não é de Deus, não. Pode esquecer isso aí que não é de Deus. Não, eu nem aceito. Está amarrado, está liberto, pode ir embora. Já contei a história de uma mulher, dessas mulheres que gostam de profecia. Cada passo é uma profecia, cada flecha é uma profecia. E chegou essa irmãzinha lá. Aí bateu, foi lá no consultório. E foi dizer que Deus tinha revelado a ela que o meu casamento estava mal. E eu olhei para ela: minha senhora, pois não foi Deus não, porque eu estou muito bem casado, graças a Deus, estou sem problema nenhum lá em casa. Acho que a senhora errou de endereço, não foi não? Pontes Vieira 267 aqui, minha senhora. Da próxima vez, veja o endereço, se é aqui mesmo. Nós estamos aqui para botar o pessoal para cima. Amém? Então só aceite coisa que é para cima. Coisa que deixa você alegre, feliz, esperançoso. Até quando você tem que falar alguma verdade para alguém. Mas diga a verdade, depois diga a mais verdade ainda. É que ele vai mudar e que vai dar tudo certo. Dá uma glória a Deus. Veja que o fofinho até está mais magro do que eu, ué. Glória a Jesus. Porque tudo que sai da sua boca volta. João 13:1 diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que havia chegado o tempo que deixaria esse mundo, iria para o Pai. Não falei que todo mundo morre? Até Jesus morreu. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Significa dizer que Jesus até o fim ele amou, até o fim ele acreditou, até o fim ele investiu. Ele estava lá pendurado, já para dar o último suspiro. Ele olhou para a mãe dele e disse, estava João, e disse: mulher, esse agora é teu filho. João, essa aqui é tua mãe. Ele morreu, irmãos, ele ainda ficou preocupado quem ia cuidar do João, que era moço ainda o João, o apóstolo João. E ele estava ali para investir a vida dele a esmo em pessoas. Ele estava ali para investir nas pessoas que Deus tinha confiado a ele. E esse investimento não é apenas uma bela mensagem ou um conselho, não. Jesus veio para alimentar. Muito mais, ele veio para participar efetivamente desse investimento em vidas de verdade. Aleluia! Nós temos que fazer esse investimento também, entendendo o princípio principal do universo. João 1:4 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Até aqui, Deus estava feliz e completo. Era só harmonia. Para que ele criou o homem? Porque na hora que ele criou o homem, os problemas começaram. Não havia confusão, irmãos, até aqui. Não havia pecado. Mas Deus queria fazer e formar e gerar uma família para transmitir e para compartilhar a sua glória. Ele fez um homem porque ele queria investir nele. Investir aquilo que ele era, aquilo que ele tinha.
Ele queria compartilhar sua glória com a humanidade. Ele não podia guardar tudo para si. Então, o que Deus fez quando criou o homem é o contrário do egoísmo, do egocentrismo. Porque o egoísmo e o egocentrismo, parte do diabo e do mundo. Então, nós temos que entender o princípio principal do universo. Para que o mundo foi criado? O mundo foi criado porque Deus queria colocar aqui a humanidade nesse jardim das delícias. Quinto lugar, esse investimento, ele está alinhado com o princípio da paternidade de Deus. Deus, na Bíblia, não se intitula como um gerente, como dono de toda a terra, como presidente do céu. Ele se intitula como pai. E o que um pai faz? Um pai só dá. Dá. Ele fez isso a vida inteira. 2 Coríntios 12:14 diz: agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez. E não serei um peso, porque o que desejo não são seus bens, mas vocês mesmos. Paulo falando para os coríntios. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Então, os pais têm que juntar riquezas para abençoar os filhos. Essa palavra, juntar, é tesaurizo. E tem uma tradução que diz que não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. É ajuntar, armazenar, amontoar, acumular riqueza, manter em estoque, armazenar e reservar. Para que serve um pai na vida de uma criança? Só para dar. Já falei aqui, eu tenho 5 filhos. Por que eu trabalho tanto? Porque eu tenho que dar conta deles. Lá em casa eu tenho que dar conta. Meus filhos não... A Rebeca agora está fazendo faculdade de medicina, paga. É alguns R$1.000, irmãos. Então o que um pai faz a vida inteira? Pastor Daniel agora foi pai de novo. É fralda. Né? É berço. É leite. É papa. É suco. É fruta. É remédio. É isso que um pai faz. Serve para dar, para pagar, para fazer, para cuidar, para acreditar. E apesar de muitas coisas frustrantes, como abusos, palavras duras, ingratidão, o pai sempre volta, acredita e investe novamente. Eu estive falando domingo aqui sobre o filho pródigo. E depois que faz tudo isso, qual é o fim de um pai e de uma mãe? Ficar só. O fim é ficar só. Porque o filho partiu para constituir a sua própria família. E é razoável nós ficarmos cobrando dos filhos pelos remédios que compramos para eles e quanto nós investimos neles? Não. Portanto, é para isso que a gente existe, para investir. Quanto mais nós investimos na vida das pessoas aqui, mais a igreja avança, mais a obra é uma obra sólida. Porque se você está aqui, é porque alguém investiu na sua vida para você ter vindo aqui hoje. E se você estiver domingo aqui, é porque alguém continua investindo na sua vida. Essa é a maior destinação da igreja. A igreja não é isso aqui, não é esse espetáculo. A igreja somos nós. E a maior destinação da igreja não é gerar entretenimento para os crentes. A maior destinação da igreja não é gerar espetáculos domingos. A maior destinação da igreja não é gerar um grupo de louvor, uma palavra boa. A maior destinação da igreja é de cuidar das pessoas que congregam nessa igreja. Cuidar das pessoas de verdade. Se preocupar com elas de verdade. Quando elas precisam, quando elas estão doentes, quando elas estão enfermas, quando elas estão passando por alguma necessidade qualquer.
Eu digo sempre o seguinte: não me chame para uma festa, mas me chame para o enterro que eu vou. Porque na festa até os inimigos vão. Até os desconhecidos entram e penetram. Mas a destinação da igreja é fazer um investimento na vida das pessoas. Quanto mais nós fazemos, quanto menos fazemos líderes, menos influência a igreja vai ter. Quanto menos investimentos, menos preço pago e menos lideranças sendo levantadas, menos crescimento da igreja. Nós existimos, queridos, para investirmos. Mas devemos fazer isso da forma correta. E a forma correta é a gente investir e não esperar retorno. Se você fica chateado quando você fez alguma coisa e não houve o devido reconhecimento, sem um divino retorno, não fique chateado não. Ah, pastor, eu cuidei daquela pessoa, cuidei, um dia ela foi embora. Ah, eu cuidei, por qualquer coisa ela ficava chateada comigo. Ah, eu cuidei do meu filho, ele foi embora. Não fique chateado com isso. Você tem que fazer esse investimento sem se angustiar, porque essas pessoas não voltaram para nos honrar, para nos pagar pelo investimento que nós fizemos neles, ou para pedir a bênção, para vir comer na sua mão, porque nós queremos essas pessoas para nós. Então, quando nós fazemos isso, a nossa motivação está misturada, está contaminada. Se você espera troca nesse investimento, a sua motivação é comercial, é troca. Quando um filho quiser voar, libera para voar. Pois quem retém perde para sempre. Mas quem libera, prende essa pessoa com laços de amor e de gratidão. O que Deus está fazendo permanentemente na sua vida? Ele está investindo o tempo todo e Ele está pedindo alguma coisa em troca? Nada. Quando Jesus veio, que foi o maior investimento que Deus fez, Jesus nem sabia que hoje a gente está aqui, num certo sentido, como homem. Mas Ele investiu. Essa é a índole de Deus. O diabo quer ser o centro de tudo. É a cultura do eu. Essa é a índole do diabo. Então, na igreja, o sonho das pessoas deve receber investimento. E é isso que nós temos que fazer, caminhar com as pessoas até que elas cheguem no máximo do seu potencial. Esse é o chamado básico das nossas vidas. Nós existimos para promover as pessoas. Então, ou as pessoas que convivem conosco avançam, crescem e sentem que há em nós um fator de inspiração, ou elas sentem que estamos ali para burocratizar, para bloquear e dificultar com a vida delas. Nós estamos aqui para promover todas as pessoas que Deus tem nos confiado. Nós não estamos aqui numa relação de empregado-patrão, e sim de pai e de filho. Esse investimento tem que ser com esse sentimento da paternidade. O patrão demite, deleta, exclui, expulsa, né? Bloqueia você no Facebook, no Instagram. É isso que as pessoas fazem. Mas um pai, ele não faz isso. Vivemos na época do descartável. As pessoas fazem com as pessoas o que eu faço com o meu presto-barba quando ele não está prestando mais. Eu jogo fora. Graças a Deus pela visão celular. Porque abre mais o espaço ministerial para que mais pessoas possam se ocupar com mais gente. E a nossa direção aqui na igreja é que você deve ir, se desenvolver, conquistar e avançar. Abra GEs na sua casa. Faça o que Obed-Edom fez. Abra a sua casa para a arca ali repousar. Imagina aquela época, as estradas tudo em poeira, cheio de lama. 3 meses ficou lá,
Como é que ficou a casa daquele homem naquela época? Suja. Mas ele investiu. E a Bíblia diz que depois que a arca foi ali, mesmo depois que saiu, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele foi muito abençoado. Então abra células, abre GE, plante igrejas. Aqui nessa igreja tem espaço para você trabalhar, plantar, crescer e se multiplicar. O ministério está na mão de vocês. Aqui, eu não existo para ser o supremo, o patriarca, o apóstolo, o supra-sumo, não. Aqui, eu quero ser o servo da orelha furada. Eu quero ser o menor, irmãos. O servo da orelha furada, que não tem mais dignidade nenhuma. Que a vontade dele é apenas fazer a vontade do seu Senhor. Aqui nós estamos, não é para acumular para a gente, para juntar. Por isso é que nós estamos fazendo esse bazar. Eu nem fui aproveitando, nós estamos fazendo esse bazar. Hoje eu trouxe para a glória de Jesus uma mala entupida de roupa. Peguei todas as roupas que eu tinha lá, que eu não uso mais, que está lá. E até umas que eu ainda uso. Eu não existo, irmãos, para tirar da igreja, para sugar dos irmãos. Tem gente que fica dizendo assim, a igreja não faz nada por mim. E o que você faz pela igreja? Ninguém me deu um abraço, pois sai do lugar e vai abraçar. Ninguém falou comigo, pois sai do teu lugar e vai falar. Está igual a história que aquele pastor teve aqui e contou, que ele chegou uma irmã e disse, pastor, eu estou saindo embora da igreja. Por quê? Porque o senhor estava lá no lugar e não falou comigo. Eu disse, minha irmã, me perdoe, eu não lhe vi. Agora eu é que estou esperando que você saia da igreja, que você viu o seu pastor e não veio falar com ele. Não há nenhum problema que alguém seja melhor do que eu. Nós existimos para dar destino às pessoas, para extrair o máximo potencial delas. Quando eu entendo que eu fui chamado para isso, para investir, tudo fica mais simples e tudo se resolve. Eu existo para promover, para abençoar, para treinar, para abrir caminhos e depois liberar as pessoas. Jesus fez isso a vida inteira. Podem chamar o que vocês chamam, a gente chama aqui de discipulado. E esse investimento puro é o nosso chamado. Mateus 28, 18 diz, Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade foi me dada no céu, na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Só que você precisa encontrar o foco do seu investimento. Você precisa escolher o foco. Em primeira mão, você deve investir naqueles que foram plantados debaixo da sua responsabilidade. Como eu falei, Adão e Eva. E ele falhou porque ele não investiu na vida da mulher dele. Mas a Bíblia diz que Jesus investiu e amou até o fim. Quem são os teus que Deus te confiou? Você é responsável por investir neles e Deus espera isso de você. Quantas pessoas não estão morrendo de inanição por falta de investimento? Quantos filhos não estão na droga, na prostituição, porque faltou um pai para investir na vida deles, para lhe dar direção, projeto e rumo? Deus nos deu os nossos, aqueles em que nós iremos investir. Irmãos, eu não tenho nenhum problema de dizer isso que eu vou dizer para vocês. Porque eu sou um projeto de Deus em acabamento. Eu passei um tempo, nós passamos um tempo longe, eu e o meu filho mais velho, Pedro. Mas o que eu fiquei mais feliz é que domingo ele esteve lá e eu ouvi muito dele. E ele dizia, olha, eu sou parecido com o senhor.
Ele quer fazer pediatria, ele disse que nunca pensou ser pediatra. E ele disse, eu quero ser parecido com o senhor várias vezes, ele disse. Várias vezes ele disse assim, porque eu tenho o carisma que o senhor tem, eu me vi. Eu me vi como o senhor. Longe, irmãos. Sabe por quê, queridos? É porque o filho pode até ir para longe, como foi o filho pródigo. Mas ele, como eu falei aqui, ele se lembrou que o pai era bom. O exemplo vai ficar. Porque ficar perto e ficar longe não depende só do pai, às vezes depende do filho. Mas o exemplo vai ficar. E mais cedo ou mais tarde, o exemplo, as respostas sem palavras que eu falei hoje, vão pesar da cabeça dessa pessoa, desse filho. Quantos estão entendendo? Se conecte com as pessoas. Discipule. Jesus não só investia, mas ele se conectava. Nós somos chamados para investir até o fim. Você quer marcar a vida daquelas pessoas que andam com você? Então não só lidere, nem pastoreie, nem aconselhe, nem só cuide dos seus problemas, se conecte com eles. Diga para ele que está ali para investir na vida dele. Diga ali que está ali para tirar do seu prato e colocar no dele. Agora, todo relacionamento passa por crises. E o discipulado não é diferente. E o que dá resultado é aquele que passou por uma crise e permaneceu. Se o seu relacionamento não passou por uma crise, é porque ele é superficial, ele é instável, ele é incerto. Sabe aquele momento que você quis ir embora? Sabe aquele momento que você quis deixar seu marido? Sabe aquele momento que você quis pegar aquele discípulo e dizer assim, rapaz, ó, some da minha vida que eu não te aguento mais, não tem mais jeito para ti. E você não vai embora. Você deseja e fica. Então, a partir daquele dia, você vai começar a construir algo mais sólido e algo mais duradouro com ele. Ninguém é perfeito. Mas quando pessoas decidem ficar juntas por muito tempo, essa conexão vai ser testada e provada pela prova do tempo e pela prova da crise. E o tempo com as crises vão lhe dando maturidade, porque aqui ninguém nasceu com 100 anos. Até Jesus teve que nascer um menino e ele teve que aprender. E a Bíblia diz que ele não aprendeu no hotel 5 estrelas. Ele não aprendeu lá no mar do Mediterrâneo, num grande iate. Ele aprendeu foi com o sofrimento, irmãos. A única maneira da gente aprender é sofrendo. Isso vai lhe dando maturidade. 8º lugar, não espere retorno. As pessoas que estão debaixo de você não são suas. Nós não podemos ter sentimento de posse. Você não é dono de ninguém. Você não é dono da sua esposa. Essa semana eu estava assistindo algumas séries no Netflix dos anos 20, na Europa. Rapaz, como mulher era tratada nos anos 20. Como mulher era tratada. Olha, vocês são as heroínas. As avós de vocês são as heroínas. Mulher não tinha valor nenhum, irmãos. Apanhava, não votava, não tinha direito de abrir a boca, não podia trabalhar. Eram verdadeiras escravas. E nós não estamos falando aqui da Idade Média, não. Nós estamos falando de 100 anos atrás. Dono da mulher, ainda hoje tem homem assim. É minha. Não, não é sua, não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você é dela. A Bíblia fala o contrário. É que você que é dela. Cuide bem dela. Nós não somos donos de ninguém. E nem do destino de ninguém. As pessoas não são nossa posse. No mundo nós somos usados, como eu falei, descartados. Mas aqui na igreja não, irmãos. Amém? Jesus consumiu a sua vida por nós. E nós devemos fazer o mesmo por nossos irmãos.
Quem que quer ser usado por Deus aqui? Eu quero. Amém? Então, pois sirvam e amem as pessoas. Não espere por retorno. Não faça do retorno a sua motivação. Lógico que você vai ter retorno para a sua célula, para a igreja e para a sua vida. Filhos, apesar de voarem, continuam conectados com seus pais. Por que as pessoas se frustram e dizem que não irão mais cuidar de vidas? Fecha a célula, abandona os discípulos. Porque tem erroneamente as suas expectativas colocadas em trocas. E a nossa motivação tem que ser a edificação do corpo de Cristo, a casa de Deus. Você não pediu para Deus te usar? Aí Ele lhe consome no cuidado com as pessoas até o tutano. E aí você diz assim, como eu fui usado pelas pessoas? Mas você não pediu para Deus te usar? Eu investi 10 anos na vida de uma pessoa, no dia que ele quis ir embora, ele foi. Mas eu não pedi para Deus me usar? Me usou através das pessoas que me usam. Então fique feliz, querido. Porque o problema da infelicidade das pessoas são as expectativas mal direcionadas. Investir segundo o Espírito de Cristo é investir sem esperar retorno. Sabe onde é que você vai ganhar? No reino de Deus. É na glória, eternamente. Não é numa vidinha aqui de 70 anos, 80 anos, não. E eu quero dizer o seguinte para você hoje, em nome de Jesus. Deus certamente será melhor que qualquer homem para lhe retribuir da justa medida do seu trabalho e do seu investimento na vida dos outros. Irmão, sabe quem que vai me retribuir? Quando eu estou lá no plantão, dando gás, e os meus filhos na praia, não são os meus filhos. Vai ser Deus. Porque Ele disse que Ele me fez a imagem dEle, para que eu pudesse investir na vida das pessoas. Quantos estão entendendo? Não serão as pessoas. Será Deus que vai. E o que determina a sua obra? Porque edificar uma igreja tem a ver com investimento. Qual é o centro dessa igreja? Em células. Não são as células. Ela é o que você vê. Mas o que importa mesmo é o que está dentro das células. São as pessoas. Efésios 4, 11, 16 diz assim, que fomos chamados para investir nos santos, para a edificação da igreja, para o seu desempenho, produzindo crescimento. Ele mesmo concedeu uns, põe o texto, Efésios 4, 11, para uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Essa palavra edificação no original é a mesma palavra que era usada quando o osso quebrava e soldava. E dizem que aonde um osso quebra e solda, ele não quebra mais. Então Deus te usou e Deus quer te usar para que você possa ser usado por Deus. Para que aonde tem quebras, fraturas nas vidas das pessoas, dos santos, seja cicatrizado. E nunca mais naquela área haja aquela mesma quebra, aquela mesma fratura. Quantos estão entendendo? E tudo isso se resume em investimento, tempo, oração, trabalho, dinheiro, amizade, comunhão, ensino, aconselhamento e muita comelança. É do tamanho do seu investimento que vai determinar o tamanho da sua obra. Então a chave é você se conectar com pessoas, com o coração das pessoas e acreditando nelas. Isso não é uma estratégia, irmãos, é uma unção. Visão do MDA não é estratégia, é uma unção. É uma fé, é um processo com a conexão. Todo investimento que nós fazemos resulta num processo de crescimento e cumprimento do propósito de Deus para a minha vida e para a sua.
Então, quando nós estamos investindo na vida de pessoas, nós estamos criando uma linhagem, uma família, que tem os mesmos valores, o mesmo jeito de ser, de fazer as mesmas coisas. Sabe o que é mais lindo quando você vê num filho? Você conseguiu reproduzir as coisas boas que você tem na vida dos seus filhos. Essa é a destinação de um pai. Jesus investiu tudo o que tinha. Ele se consumiu sem limites, sem medidas. Ele renunciou. Teve uma vida dura de provações, privações, perseguições, tribulações, desconfortos. Ele treinou, trabalhou muito, viajou e por fim deu a sua vida. Aleluia! E sabe o que é mais lindo, irmãos? É que a Bíblia diz que o investimento que ele fez não foi em vão. Algum tempo depois, a igreja começou a crescer. E sabe por que os cristãos foram chamados de cristãos? Cristão significa pequeno Cristo. É porque as pessoas olhavam para aquele grupo de uma nova religião e viam que aquelas pessoas pareciam com Jesus. E o que é que nós estamos fazendo? Então nós temos que seguir o exemplo dele, investir com foco. E o crescimento vai ser proporcional a esse investimento. Em 10º e último lugar, vale a pena fazer esse investimento. Desde cedo somos avaliados por aquilo que as pessoas nos veem fazer. Se você fizer mal feito, vai ser avaliado por isso. Mas quem investe, quem julga, quem pesa, quem mede, você tendo base no que você via fazer, você vai conseguir conquistar e vai conseguir ser uma pessoa vitoriosa. Mas quem vai fazer isso, quem vai lhe avaliar, é o Pai. E ele faz isso como um voto de fé. Sabe, irmãos, eu tive muita gente na minha vida que investiu na minha vida, que acreditaram em mim. Por isso que eu estou aqui hoje, aqui em cima. Nós temos que ser agentes de Deus, para nós termos uma visão profética de Deus, para a vida dos nossos filhos espirituais. Quando ninguém via nada naquela pessoa, aquele pai já enxergava um futuro maravilhoso. E não só enxergava, ele falava. Quantas pessoas investiram para você estar aqui hoje? Onde é que elas estão? Quem são elas? E onde é que estão as pessoas que têm sido alvo do seu investimento? Quando você acredita numa pessoa, você está mudando a vida dela para sempre. Aleluia! Você está entrando no princípio da eternidade, que libera o poder de Deus para mudar o destino daquela pessoa. Sabe, irmãos, a pessoa chega na igreja com a vida detonada, e aí encontra um homem de Deus aqui, uma mulher de Deus, que acredita nela. Mas estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é um maior milagre que existe. Que acredita nela. Investe na vida dela e vai olhar com seus olhos o que Deus vai fazer, porque Ele vai mudar a sorte daquela pessoa através da sua vida. Deus fez também isso por você. Ele amou você sendo ainda inimigo dele. E quantas pessoas você tem investido? Quantas pessoas você tem investido de verdade na vida dele? Certa vez, queridos, o pai de John Wesley viu a sua mãe ensinando uma certa verdade certa vez o pai de John Wesley viu a sua mãe ensinando John Wesley pela 20ª vez, a mesma coisa. Pai dele viu a mãe ensinando ele uma determinada coisa, uma verdade, pela 20ª vez. Aí ele questionou: por que você está ensinando? Esse menino não quer aprender. E ela disse assim, respondeu: graças a Deus que eu não desisti na 19ª, porque ele só veio entender na 20ª. Não estou entendendo.
E aí você quer desistir da pessoa na primeira vez? Na segunda vez? Na terceira vez? Na quarta vez? Não, irmãos, vamos perseverar nesse investimento. Porque nós somos chamados para investir até o fim. E a grande razão da nossa existência é investir em pessoas. O que impressiona a Deus não é o que a gente faz, e sim o quanto nós somos importantes na vida das pessoas. Você é importante para quantas pessoas? Se você morresse hoje, você ia fazer falta para quantas pessoas? O que Deus tem feito é investir na sua vida. E você tem que investir em gente. Nosso chamado é fazer o que Deus tem feito. Mas a gente quer ter lucro. E as crianças são assim. E nós aprendemos com Jesus que nós temos que investir até o fim. Investir até o fim significa ter dado tudo para as pessoas. Jesus compartilhou tudo, até a sua própria vida. Ele renunciou à sua posição de glória, porque Ele nos amou. Investir até o fim significa também investir na vida de um discípulo, até que aquele investimento tenha produzido uma coisa boa na vida dele. É terminar o processo levando à maturidade. Então, se você não quer sofrer, desista de investir, porque amar é sofrer. Amar é sofrer. Quem ama, perdoa. É fácil perdoar, hein? É doloroso perdoar. Perdoar é sofrer. Quem ama, investe primeiro no outro. Nega a si mesmo. Mata o ego. Renuncia e sofre. Então, quanto mais nós amamos, mais proporcionalmente nós sofremos. Jesus morreu na cruz. No mais alto grau de amor foi o mais alto grau de sofrimento. E amar até o fim tem um preço. Mas a gente quer investir e não quer sofrer. Investir para a gente é sempre ter retorno. E quando é aquela pessoa que lhe ama das costas? Servir a Cristo, queridos, é amar as pessoas. Servir os irmãos é amá-los. É edificar uma igreja com amor. É plantar uma igreja e amar. Levar vidas a Jesus e amar essas vidas. Só que se você quer moleza, vá fazer outra coisa. Investir é caro, mas a gente só gosta do que é barato. É ou não é? Tem uma promoção numa loja, a loja lota de pessoas. Não é? Quando a gente começa a investir na vida de alguém, é como uma criança pequenininha. Essa pessoa vai fazer cocô. Vai sujar as fraldas. Mas se você não estiver disposto a sujar as suas mãos com todo esse cocô, nunca você vai ter o deleite de ter pessoas maduras ao seu redor. Se você não estiver disposto a cuidar das imaturidades das pessoas, você nunca vai ter a graça e o deleite de ter pessoas maduras ao seu redor. Pessoas frutíferas, que estarão gerando também outras pessoas frutíferas. Porque a sua maior destinação é gerar, é cuidar, é levar as pessoas à maturidade. Amém, queridos? Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso chamado. Essa deve ser a nossa alegria. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos dar uma esticada, né? Ei, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos confiado. Tem nos confiado vidas, pessoas, para nós podermos cuidar muito bem delas, Pai. Nós investimos a nossa vida, o nosso coração,
fazermos isso sem esperar retorno, porque nós estamos fazendo algo para a eternidade. Blinda o nosso coração, para que nós não nos decepcionemos quando as pessoas não derem retorno de todo esse investimento. Que nós sejamos encontrados fiéis àquilo que o Senhor tem nos confiado. O Senhor não tem nos confiado um prédio, uma placa, uma instituição, um nome. O Senhor tem nos confiado pessoas. O Senhor tem nos confiado filhos naturais e filhos espirituais também. Que o Senhor nos dê a graça de cuidarmos muito bem. Que essa igreja seja uma igreja que se importa de verdade com as pessoas. Que, ó Deus, nós possamos amar as pessoas e não as coisas, porque as pessoas valem mais do que as coisas. Que nós possamos cuidar de verdade de cada um, de cada uma, começando pela nossa casa, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso marido, os nossos discípulos, os nossos vizinhos, o nosso próximo, Senhor. São pessoas que estão ao nosso alcance, ao alcance do nosso investimento. Que nós possamos fazer isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos querem aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos adorar Jesus. E eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. E eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho para nos dar tua salvação. E eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. E eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. E eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. E eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho para anunciar tua salvação. E eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Aleluia. Serei Que só
aconteça na minha vida, Senhor, e na vida desses que estão aqui. Assim como Abraão foi pai de multidões, nós também somos pai de multidões. Nós vamos tocar em muitas gerações, Senhor. Nós vamos cuidar de muitas vidas. Nós seremos usados grandemente, Senhor, para tocar e abençoar e ser catapultas espirituais na vida das pessoas. Usa essa igreja assim, Pai, porque nós te oramos no nome de Jesus.